Convido a todos para que nesse momento nós possamos ficar numa posição confortável, possamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos junto à espiritualidade presente. Possamos sentir o envolvimento dos nossos amigos do alto, saudando os nossos mentores, esses irmãos que nos acompanham desde longa data, nos guardando, nos protegendo, nos inspirando. Vamos sentindo a presença dos mentores do Espírita Soul, amigos que fortalecem o trabalho, que nos mantêm unidos, conectados. Vamos sentindo a presença dos mentores dos nossos lares, gratos por nos manterem protegidos, por tentarem nos manter harmonizados, sempre ligados aos bons sentimentos, ligados às boas vibrações, para que o nosso lar seja um ambiente de refazimento, de repouso, para a nossa matéria. Vamos sentindo a presença das equipes de limpeza, de proteção e de higienização. Vamos abrindo as portas das nossas casas para os índios itaporãs, Prototás, os pretos da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Sudã. Vamos saudando cada um deles, passando por nós, entrando em cada um dos cômodos dos nossos lares, retirando toda e qualquer negatividade, vibrações, formas, pensamentos, miasmas, tudo que não for de positivo. Eles vão limpando com suas ervas, com seus incensos, vão queimando tudo, retirando, deixando os ambientes limpos, preparados para mais um Evangelho, para mais uma semana. Que as equipes dos samaritanos também possam se fazer presentes, acolhendo os irmãos que não estejam na mesma sintonia, na mesma vibração. Vamos nos ligando a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa casa, que eles possam guardá-lo, protegê-lo ao longo dessa semana contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim, do alto, nós vemos as nossas residências envoltas em uma cúpula, protegida contra todo e qualquer mal, e no seu topo, o farol reluzente é visualizado, a bandeira branca, e a espiritualidade nesse momento percebe que em nossos lares existe um Evangelho acontecendo neste momento. Que eles possam se fazer presentes com os irmãos necessitados da palavra e do aprendizado de Cristo. Nos ligamos às fraternidades e às falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, e nos conectamos aos apóstolos, os primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala, irmãos dedicados em suas transformações pessoais, mas principalmente na divulgação do Evangelho. Possamos tomá-los como exemplos em nossas vidas, erguendo a bandeira do Cristo onde quer que estejamos. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe, Maria de Nazaré. Seu carinho, seu amor nos envolve. E vamos colocando em suas mãos as nossas angústias, os nossos anseios, as nossas dificuldades, para que ela nos auxilie, acalmando os nossos corações, para que tenhamos as boas decisões, para que tenhamos paz.
E com ela de mãos dadas vamos até o Cristo. Sentimos a luz de Jesus nos envolver a tudo que está à nossa volta. O seu brilho nos aquece, nos anima. E é esse mesmo brilho que se propaga à luz do Evangelho. Que nessa noite possamos absorver um pouco mais desses conhecimentos. E vamos nos ligando ao Pai, agradecendo a Deus pelo dom da vida, por estarmos aqui mais um dia, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades que temos, pelas dificuldades que encontramos, pelas forças que nos dá. Agradecemos do fundo do nosso coração quando dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho desta noite. Espero que todos estejam bem. Boa noite para todos que entraram aqui ao longo da nossa prece. Bora para o nosso estudo. Bem, hoje a gente vai falar do item 16, do capítulo 18, aliás, do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Vocês podem me perguntar: Rafael, mas a gente só fez o estudo na semana passada, do capítulo 12, né? Por que a gente não vai fazer o 13, o 14 e o 15? Porque, por dois motivos. Primeiro, porque a gente segue o roteiro sistematizado. E segundo, porque são itens praticamente repetitivos em cima do assunto que nós abordamos na semana passada. Tá? Vocês podem fazer a leitura, podem trazer a interpretação desse tema, mas ele basicamente vai girar em cima do que a gente já falou na semana passada, tá bom? Então hoje a gente vai fazer o item 16, reconhece-se o cristão pelas suas obras, pelo espírito Simeão, Bordeaux 1863. E ele começa dizendo assim: Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Escutai essas palavras do Mestre. Todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer, sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Então ele retoma, né, o que a gente também já falou na semana passada, né, do Senhor, Senhor, mas ele traz outras reflexões aqui nesse texto. Simeão faz a abordagem em relação ao nosso compromisso, né, ao nosso trabalho em relação à fé ao qual nós acreditamos. Então, quantas religiões
existem, né? Quantas fés existem por aí, por todo o mundo, ao longo da história humana? São inúmeras, são dezenas, muita fé, né? Quantas delas objetivam a melhoria do ser, né? Buscam que nós nos tornemos pessoas melhores? Se não todas, quase todas, vão buscar extrair isso de nós ou com que nós alcancemos esse objetivo. Mas, ao longo do caminho, muitas delas acabam falhando. Por quê? Se esse é o objetivo final, ele acaba não contemplando esse objetivo final. Porque de que adianta a gente trazer a palavra de Deus, a gente louvar a Deus, a gente adorar a Deus, a gente ler a palavra de Deus, estudar, repetir, mas lá no finalzinho, depois de 5 minutos que a gente fizer isso, a gente acaba destratando aquele que está do meu lado, aquele que eu deveria tratar como um igual. Então tudo é muito bonito, né? A gente fala que dentro do centro espírita é tudo muito lindo, né? Porque a gente consegue vestir bem aquela carcaça de cristão bonzinho, que pratica o bem, que está em busca da sua reforma moral, mas a hora que a gente sai do centro, parece que essa criatura esquece tudo, né? Parece que a gente se transforma e volta a ser quem era. Ele entra no centro e veste aquela máscara novamente. Normalmente a gente é assim. Porque a gente está num processo de transformação e quando a gente está dentro do centro espírita, parece que a gente está num ambiente mais confortável, né? Um ambiente mais seguro, para que a gente se sinta inferior, como todos os outros se sentem, em busca dessa melhora. Né? Porque lá a gente entende que a gente não é perfeito. Mas quando a gente sai, a gente esquece que a gente entende que não é perfeito e esquece que às vezes a gente tem que trabalhar isso. Então as pessoas, e eu vou dizer no modo geral, eu não digo só os espíritas, eu posso falar só pelos espíritas, não posso dizer pelos outros, as pessoas precisam, elas dizem respeitar muito as demais fés, as demais religiões, a opinião das pessoas mesmo, mas lá no fundo acabam discordando, né? Daquilo que é professado. E a gente vê muito isso entre religiões, né? A gente vê pessoas realizando discriminação por conta da fé das outras, agressão por conta da fé das outras. Elas nem entendem, às vezes, o que aquela fé ensina, o que aquela fé professa, mas foi ensinado para elas que aquilo traz medo para elas. E elas automaticamente discriminam por conta desse medo, o que é muito triste, porque não é uma verdade. Então, a gente precisa conhecer um pouco mais, ter esse conhecimento, ter esse estudo, ter uma opinião formada, baseado em realidade e não no que as pessoas dizem, para justamente a gente também não cometer esse tipo de deslize, né? Porque é muito fácil, a gente inclusive diz lá, Senhor, Senhor, e as nossas obras são falhas, a gente acaba faltando e acontece um desapontamento, né, aos olhos de Deus, porque a gente pode muito bem achar que está sendo um cristão maravilhoso, pregando bem, e lá nos nossos lados obscuros, a gente está fazendo mal. E não só fazendo mal, a gente esquece que a gente tem que fazer o bem em alguns momentos. E esse mal ele fica constante, ele não é anulado, ele não é aniquilado, ele não é trabalhado para que a gente entenda que aquilo nos faz mal e que aquilo faz parte de uma necessidade de transformação. Então, quando eu falo que a gente também tem preconceito, a gente pode até pensar, falar, ah, não, a gente não tem não, porque a gente já aprendeu um pouco. Não, não é verdade. Porque quando alguém fala das religiões matrizes africanas, confundem o espiritismo com candomblé, confundem o espiritismo com umbanda.
primeira coisa que o pessoal fala, não tem nada a ver, é outra coisa, é diferente, são fés diferentes, são filosofias distintas, têm semelhanças, porém cada uma tem o seu caminho. Então, a gente acaba fazendo um pequeno ato de preconceito. A gente pode elucidar as pessoas, né? Mas sem essa carcaça do preconceito. Boa noite, Lili, professor espírita. Boa noite, pessoal que está chegando. E a Camila reforçou, pior que é verdade, até dentro da família tem essa discriminação. Mas acontece, ela é algo meio que orgânico, né? Porque a gente passa por esse processo de mudança e não percebe às vezes, né? E a gente pensa, isso é ser cristão? Esse é o cristão que se reconhece pelas obras? É o cristão que eu quero ser reconhecido pelas obras? Eu já até falei isso, né? Que o filme do cristão está bastante queimado. Pegar as novas gerações, eu gosto de reforçar isso. As novas gerações, elas não gostam muito de Jesus. Por quê? Queimaram muito o filme de Jesus. Mas quem queimou Jesus? As religiões? Né? E Jesus não veio aqui ensinar uma religião, ele veio ensinar uma filosofia de vida, uma forma para que para que aquelas criaturas naquele momento, né, enxergassem uma nova forma de viver, através, inclusive, da fé. Porém, se transformou aquilo numa religião e dali para frente se perde muito, né? Porque a hora que tem a religião, tem o dedo do homem. E a hora que tem o dedo do homem, tem a opinião. E a hora que entra a opinião do homem, não é mais a opinião da fé, não é mais a opinião daquela filosofia, a opinião daquela criatura, e tudo acaba se distorcendo. Então, não é o tipo de cristão que a gente gostaria de falar. Ah, mas eu tenho vergonha de as pessoas perceberem, ou de eu falar que eu sou cristão. Não tenha vergonha, não tem que ter vergonha. Do que ter vergonha? Por quê? Se nós estamos fazendo coisas boas, nós estamos levantando e levando a bandeira do Cristo para os lugares, para que as pessoas entendam que aquilo sim é ser cristão. Então, eu posso até bradar, eu posso reclamar, eu posso falar que determinados comportamentos de algumas pessoas não é cristão. Mas se eu não fizer uma atitude cristã e mostrar que aquilo é ser cristão, as pessoas de fato não vão entender, elas vão continuar tendo uma percepção equivocada, né? Principalmente a juventude de hoje. Vamos lá. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor? Os frutos da árvore da vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo vem, como o vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias. E aí os jardineiros são justamente aqueles propagadores da religião. Modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso a cortaram, diminuíram, mutilaram. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra procurando o fruto da esperança, que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando o mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tombam secas aos seus pés, as mãos do homem, tanto as que trabalham que acabam por crestá-las. Então, Simeão acaba reforçando esse pouquinho que eu trouxe agora, né? Dessa mutilação que o cristianismo vem sofrendo ao longo dos séculos. Não pela sua estrutura, não pela sua base, que eu digo lá, os primeiros cristãos, de Paulo, né? Aquelas criaturas que, de fato, levantaram essa bandeira do Evangelho e disseminaram e plantaram a semente do Evangelho pelo mundo. Não. Mas aquelas criaturas que, de fato, elas acabam estimulando ou estimularam o medo, como eu disse, a fé cega. Então, tipo, se eu estou falando é porque é verdade. E se eu estou falando alguma coisa e no Evangelho está escrito X,
é X e ponto, acabou. Ah, não, mas por que é X e X não quer dizer Y? Não, está escrito X, X é X. Não existe um debate, não existe uma conversa, não existe uma análise do Evangelho. O que eu disse, o Evangelho ele é filosófico, né? E aí as criaturas, o que elas fizeram? Simplesmente, não. Você senta aí, eu vou falar como representante da verdade e você tem que concordar com tudo que eu disser. E o Espiritismo, querendo ou não, acaba desmontando um pouco disso, né? Porque ele abre o Evangelho para um debate, para uma conversa. Isso que a gente está fazendo, essa troca que a gente está realizando. E a gente não vê em muitos lugares, né? A não ser que a pessoa vai estudar teologia e tudo mais, mas mesmo assim, não fica preso ao que está no Evangelho especificamente. E o que está escrito no Evangelho, nos Evangelhos, basicamente se tratam de comportamentos, né, de transformações morais. Claro, tem outras coisas que o Espiritismo também acaba explicando, milagres e tudo mais, as convivências, mas é muito relacionamento, né? Muito ligação de Jesus com aquelas criaturas. E é até interessante, não tinha nem feito essa anotação, mas eu tenho acompanhado uma leitura de Leon Denis, que é o Espiritismo e o Cristianismo. E é muito interessante como o Leon Denis, ele é um grande batedor no sentido de questionar, principalmente dogmas rituais, hábitos, as coisas que a igreja sempre fez, né? É muito curioso que ele tenta desmontar, desmascarar através do estudo, através dessa obra, e remontar junto com o espiritismo o cristianismo verdadeiro, que é basicamente isso que a gente está fazendo aqui hoje. É bem legal a literatura, vale a pena vocês acompanharem para quem gosta do assunto. Então, voltando, essas criaturas acabam provocando muito mais o medo e a fé cega do que é a mensagem de verdade, que a mensagem verdadeira é o amor do Cristo, né? Então, para essas criaturas, muitas delas, não vamos generalizar, a religiosidade, ela está aonde? Está nas aparências, né? Está no mostrar. Estou falando e eu sou um representante, né? Você tem que concordar e aceitar os atos de devoção exteriores que eu prego, que eu mostro, as expressões bonitas, as palavras bonitas que eu falo. Mas no fundo, aonde existe o sacrifício? Que é de fato que Jesus acaba trazendo no Evangelho, né? E a mudança, a melhoria, a transformação, ela vem no nosso sacrifício, na hora que a gente arranca fora o nosso orgulho, na hora que a gente arranca fora o nosso egoísmo, da hora que a gente arranca fora as nossas paixões, de todas as atitudes que a gente realiza. Então, a gente não pode entender como se a fé de uma criatura ou de uma religião fosse a única verdade. Vocês acompanharam, acredito eu, ao longo dessa semana, teve o show aí do Coldplay em São Paulo, né? E do que trata muitas das músicas do Coldplay? Tratam de reflexões da vida. Se pegar as traduções, né? Eu peguei de três principais, assim, não peguei as traduções, é claro, mas eu trouxe aqui só o significado delas para a gente entender e eu vou explicar onde eu quero chegar. Viva la Vida, que é uma das músicas mais populares, fala sobre poder, sobre orgulho e de que no final ter tudo isso não nos leva a nada. Yellow é uma poesia romântica, fala de sentimentos, coisas boas. Fixio fala sobre consertar, né? Sobre ter fé, sobre persistir nas faltas alheias das pessoas ao nosso redor. Então, esses sucessos e todos os outros, tantos outros deles, trazem uma mensagem, trazem uma reflexão. É o Evangelho? Não, não é o Evangelho. Mas a partir do momento que isso fomenta uma mudança de comportamento nas pessoas, é uma coisa boa, não é? E olha que curioso. Mesmo assim, essa semana, uma pastora, uma das filhas
da Baby Consuelo, né? Ela é pastora de uma igreja. Ela gravou uns vídeos, stories, eu não sei direitinho se foi um Reels, enfim. Ela fez uma gravação em rede social justamente condenando as pessoas evangélicas, no caso, de assistirem o show do Coldplay, porque elas não estariam adorando a Deus. Elas estariam lá adorando as pessoas, a música, e não fazendo uma adoração a Deus. Só que, se a energia da música é positiva, se a energia da letra ela é positiva, é uma louvação a Deus. Não é verdade? Eu não preciso exatamente falar de Deus. Eu posso estar ligado a Ele através de outras coisas, que Deus está em todos os lugares. E aí eu vi hoje um negócio muito legal de um jovem que faz parte de um projeto de pessoas de situação de rua que tiveram a possibilidade de estar no show do Coldplay. E o menino foi muito emocionante, porque ele olhava assim e chorava, feliz de estar um show internacional, né? Quantos gostariam de estar lá e ele teve esse privilégio? E ele chorava e sabe o que ele falava? Obrigado, Deus. Então, olha como é importante. E ele não estava agradecendo a Deus por estar na frente de pessoas. Ele estava agradecendo a Deus por um momento. Ele estava sendo grato a Deus por uma situação ao qual ele estava vivenciando que claramente deixava ele melhor. Então, a gente tem que entender que o que Deus quer de nós? Ele quer expressões, quer que eu seja um bom orador, ou quer que eu faça boas ações? Eu me lembro de uma outra situação, quando eu era mais novo, que a gente ia no centro e era solicitado que nós, meninos, tirássemos o boné. Né? Não, tira o boné. Tira o boné. Não pode ficar de boné no centro. E a gente questionava, mas não tinha uma resposta concreta. Tinha que obedecer e tirar o boné. Dentro da cabeça daquelas pessoas, era como se o boné impedisse a entrada das boas vibrações através dos nossos chakras coronários. Dentro do centro espírita. E aí a gente parte dentro a mesma lógica da água fluidificada. Você tem a garrafa lá. Quer dizer que se eu tampar a garrafa, o fluido não vai ter acesso à manipulação das energias, não vão ter não vão ter nenhuma eficácia. Então, assim, a gente esquece que a espiritualidade trabalha de uma forma muito diferente na nossa matéria. Muito diferente. Então, a partir do momento que eu estou lá, de bom coração, predisposto, eu posso estar de preto, eu posso estar de boné. Não é a cor da roupa que vai influenciar, né, a quantidade de energia que eu vou receber. Não é o boné na minha cabeça que vai impedir de eu oferecer e receber. Então, a gente precisa separar um pouco dessa questão material da questão da espiritualidade. E volto a perguntar, o que Deus quer de nós? Ele quer alguém preconceituoso com as outras pessoas ou com o próprio espiritismo? Porque as pessoas ali dentro eram espíritas com espíritas, né? Estavam criando mecanismos e coisas que para elas, dentro da cultura delas, dentro da história delas, aquilo era uma falta de respeito. Se você for pensar, né, não se entrava com um boné na igreja, porque era uma falta de respeito, chapéu e tudo mais. E dentro do centro não se... Mas o mundo é outro, né? As situações mudaram. E se as pessoas não se adequarem, não se adaptarem, elas vão buscar a sua verdade em outro lugar. E é assim que funciona para todas as religiões. Abri, pois, vossos ouvidos e os vossos corações, meus bens amados. Cultivai esta árvore, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a assim como o Cristo vos-la deu, não a mutileis.
Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância, para alentar o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que há os assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. Ide, pois, procurar os necessitados, conduzi-os sob as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros, meus irmãos. Afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Então a gente entende o quê? Que a gente tem um poder nas mãos, que é o conhecimento do Evangelho. É o poder. Lembra que e vários filmes gostam de mostrar isso, né? Quem detém o conhecimento dos Evangelhos tem poder. Tem aquele filme que o Denzel Washington ele é cego, né? Agora deu branco no nome do filme. E ele tem a última versão da Bíblia, né? E aí todo mundo quer a Bíblia porque quer o poder que a Bíblia traz, mas não o poder de transformação, o poder de manipulação. Essa que a gente vê muito hoje em dia. E a gente tendo esse acesso a esse poder de conhecimento, a gente é responsável por essa árvore. A gente é responsável por cuidar pelo plantio, né? Por cuidar por toda a copa que ela vai vir. O livro de Eli. Muito obrigado, Fran. Livro de Eli. E aí a gente tem por responsabilidade cuidar para que a sombra dessa árvore, que essa copa já reforçada, já bonita, já frondosa, possa refrigerar e trazer sombra para o viajor, trazer fruto para o viajor. Mas quem que é o viajor? São as pessoas pelos nossos caminhos, né? Que nós possamos acalentá-las, que nós possamos ensiná-las, que nós possamos, e sem necessidade de falar, não, vou ser um doutrinador do evangelho. Não, ensiná-las através dos nossos exemplos, né? Através da nossa vida, do que a gente faz. E a gente é muito responsável por isso. Que a gente cuide dessa árvore com muito carinho, com muito amor. Então a gente não pode misturar o que a gente acredita com as verdades do Cristo, para a gente não cair nesse deslize que aconteceu ao longo dos anos, ao longo das centenas de anos, né? Ao longo da história. É que a gente compreenda esse evangelho. Se a gente tiver dúvida, que a gente pergunte, que a gente entenda a necessidade do sacrifício, de mudar as questões que ele traz, as propostas que ele traz em nós. Porque é muito simples eu apenas ler as palavras bonitas, eu li um monte de palavras que tem um seu significado e, que legal, é bonito. Não, eu tenho que pegar essa palavra, entender o que ela significa. Eu vou ter mais conhecimento, porque eu vou entender uma palavra nova no meu vocabulário que eu não conhecia e que ela agrega com um significado aquela frase que eu não desconhecia. Eu peguei um livro antes de começar o Evangelho. Tem várias leituras aqui que são sugeridas de Chico, de Divaldo, para eu trazer aqui para vocês. E uma delas é o livro da... Deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui. É o Livro da Esperança. É de Chico. E ele tem frases bastante rebuscadas, né? Difíceis às vezes para compreender e extrair a frase que tem uma profundidade, uma informação. E não é que hoje a gente tem uma tecnologia fantástica à nossa disposição? E aí o que eu comecei a fazer? Eu entrei no chat GPT e digitei lá, me explique de forma simples o que significa essa frase. Pá, e colei ela lá. E ele me resumiu o que significava a frase de uma forma muito mais
compreensível. E é isso que a gente tem que fazer, né? Hoje a gente tem um monte de ferramenta que pode nos auxiliar, inclusive as inteligências artificiais, que não vai dar a opinião deles, eles simplesmente vão replicar, né, aquela informação. Então tem uma dúvida de uma informação, ele vai lá e me dá uma resposta automática, baseada nisso, o Livro da Esperança, Marizade Mello, esse mesmo. E aí, eu consigo compreender as coisas que às vezes estão fora do meu conhecimento, fora do meu alcance, e a gente não tem que sentir vergonha. A gente pega, por exemplo, muitas literaturas do Divaldo são de difícil compreensão, né? O vocabulário trazido por Joana de Anges nem sempre é de fácil interpretação. Pega aquele trecho, joga, né, numa inteligência artificial que nem eu fiz, e a gente vai ter uma compreensão razoável para que a gente absorva aquele conhecimento. E a gente não tem que ter vergonha disso. Porque a gente, de fato, a partir desse momento, vai estar reproduzindo aquela informação e não colocando um achismo nosso. E para a gente encerrar aqui, o Divino Salvador, o justo por excelência, disse e suas palavras não passarão. Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. E aí eu vou só finalizar com essa frase aqui, ó. Aparência não resolve. Conteúdo é o que tem de importância. Apresentemo-nos como seguidores do Evangelho, mas não esquecemos da transformação moral, exemplificando os ensinamentos do Cristo. O quadro pode ter uma moldura mais vistosa, contudo, o que importa é a obra de arte que ela contém. Então, assim como a bela árvore que nós possamos cuidar, que também sejamos belas obras de árvore. Pois é, a Marizade Mello aqui falando, realmente, Joana é difícil. E a gente não precisa ser um... Cara, ó, eu, para poder... Teve 2 livros espíritas que eu precisei de tempo de vida para poder estar preparado para ler. O primeiro deles foi Paulo Estevão. Primeira vez que eu peguei Paulo Estevão para ler, eu era muito novo. Já tinha conhecimento espírita, mas a literatura era muito difícil para mim. E aí eu deixei ele de lado. Muitos anos depois eu voltei e consegui fazer a leitura. E li também depois, há 2000 anos, 50 anos depois, outras obras de Emmanuel que têm a mesma composição histórica, né? E é muito gostoso. Outro livro que eu tive dificuldade para ler no início foi o Sublime Pelegrino, da Matisse. Não conseguia fazer a leitura. Passou alguns anos, eu voltei a pegar o livro e consegui. É isso, gente. A gente tem que se dar esse tempo, porque nem sempre a gente está num momento de vida onde a gente está preparado para absorver aquele conhecimento. E assim como Joana, não é difícil, tem um vocabulário, né, muito complicado. Gente, vamos usar a tecnologia a nosso favor, vamos facilitar as coisas para a gente, né? A gente precisa entender também. A Rosana comentou lá atrás, Deus tem muitas formas de nos falar, de o percebermos. Já vivi isso várias vezes e de muitas formas, e não é só comigo. A Fran comentou que é muito bom, que utiliza o chat GPT e vai usar para essa finalidade também. Fica a dica. Menina, vou te contar, Fran, que o pessoal no meu trabalho já está tentando aprender a usar essa ferramenta até para criar aqueles bonecos virtuais, né? Falando do fundo, porque dublagem já tem, né? Já tem uns sites que... Então, assim, se a gente ficar parado, eu digo até para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, que essas inteligências artificiais que estão agora ao nosso alcance, já existiam há algum tempo, que elas podem ser úteis no trabalho? Como elas podem me servir como ferramenta? Porque senão a gente fica preso no passado, né? Não, eu vou ficar aqui na máquina de escrever, porque esse negócio de computador não dá certo. Bicho, quem fez isso ficou para trás, não é verdade?
Ah, não, eu só faço coisas no computador, não gosto de celular. Para trás. Eu digo ficar para trás para tudo na vida, porque lá na frente você vai precisar usar. Se você fica com esse receio de aceitar determinadas coisas novas que estão chegando, a gente dança. Que a gente aceite, mas que a gente saiba usar essas ferramentas. Isso é o mais importante, né? A Rosana não conhecia do chat GPT. Depois você entra, Rosana. Eu fiz um vídeo sobre o chat GPT. Vai lá nos meus fios. Não acho que está no fixado, mas você vai ver uma capa verde, que é o ícone dele. Eu explico um pouquinho de como é a ferramenta e coisas que dá para fazer muita coisa de contar, viu? Até para programar todo o conteúdo aí que a gente pode trabalhar. É bem legal. Os 5 romances de Emmanuel é super, disse a Marisade Mello. Camila comentou aqui que estou relendo Paulo Estevam. Também li muito, 9, não lembrava quase nada e não absorvi o conteúdo. Tem isso também, né? A gente pode até pegar um conteúdo e ler quando é novo e conseguir ler. Mas a gente meio que vai passar por cima das palavras, vai passar por cima dos conteúdos e não vai absorver o ensinamento, né? Não vai absorver. E depois que a gente pega de novo, a gente tem outra visão. É por isso que Divaldo fala que sempre relê o livro dos Espíritos constantemente. Por quê? É um livro de estudo. E a cada vez que a gente passa, a gente não é mais o mesmo que leu quando leu da última vez ou quando leu da primeira vez. A gente tem novos aprendizados, novas visões de vida, novos preconceitos que são quebrados, né? Os nossos comportamentos mudam e a gente enxerga com outros olhos, olhos mais importantes, né? A gente conhece, dá mais valor para essas coisas. A Rosana também está relendo. A Alane falou que já ouviu sobre o chat GPT há pouco tempo. Temos que ter a mente aberta. A Camila não sabe o que é um chat GPT, Camila? Depois a gente conversa, te fala no privado. Explico direitinho, você vai gostar. Vai usar lá no Vivência Espírita, tá? Sigam lá a Camila no Vivência Espírita, pessoal. Ali a Rosemarie também falou, né? Rosemarie falou que também não absorveu a primeira vez que leu o Paulo Estevam. Mas vai, gente. E bora pro aprendizado constante. E para isso que a gente está aqui. E voltando para o tema de hoje, reforçando o tema de hoje, que nós sejamos reconhecidos como cristãos, que não tenhamos vergonha disso, mas que nós façamos valer a alcunha do cristão. Quando eu ouço a palavra cristão, eu vejo algo muito forte, algo de muita responsabilidade. Por quê? Jesus tinha uma missão gigantesca na Terra, gigantesca. E ser um seguidor dele, para mim, como se fosse para qualquer outro filósofo, né, da vida, é algo muito importante, porque eu enxergo nele uma referência de vida. E isso faz com que me motive, né? E se eu, dentro dos meus comportamentos, estou representando, eu me sinto um privilegiado. E acredito que todos nós que levantemos a bandeira do Cristo, o apostolado do Cristo, nós deveríamos ter esse sentimento, essa sensação, essa responsabilidade. Boa noite, Maria Rita. Seja bem-vinda. Beleza, gente? Estou vendo os corações subindo. Acho que vocês entenderam o recado de hoje, né? Vamos então fazer as nossas vibrações, a nossa prece. Eu quero trazer uma prece diferente hoje para o nosso encerramento. Eu abri ela, mas eu não estou encontrando. Deixa eu ver se eu reencontro. Só uns segundinhos. Vocês já podem ir colocando os nomes aí, tá, gente? Para as vibrações, enquanto eu vou fazendo a caça.
Achei. Então vamos nesse momento fechando os nossos olhos. Vamos elevando os nossos pensamentos para a espiritualidade mais uma vez, sentindo o envolvimento, o carinho, agradecidos por essa noite abençoada. Vamos sentindo sair de nós todas essas boas energias que nos envolvem. Essas boas vibrações que gostaríamos de emanar para todos os cantos. Vamos sentindo essa energia sair de nós através da palma das nossas mãos, do topo das nossas cabeças. Vamos vendo a espiritualidade absorvendo, condensando toda essa energia e fazendo a distribuição para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, por aqueles que vivem em guerras, que passam por dificuldades de terremotos, desastres naturais, assim como aqueles que também vivem em fome, vivem na miséria. Vamos vibrando pelo Brasil, por Brasília, pelos dirigentes da nossa nação, por toda a classe política, por todo o povo brasileiro. Por aquelas pessoas que se encontram nas ruas, sem família, sem lar, abandonadas. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos, pelos encarcerados nas prisões, pelas pessoas doentes em seus lares, pelos seus cuidadores, pelas criaturas que sofrem violência doméstica. Vibremos pelos hospitais, pelos leitos de UTI, os profissionais da saúde e os desencarnados da Covid. Vibremos pelos nomes deixados na noite de hoje. Vibremos pela saúde de Elizabeth Rossi, Antônio Marim, Roseli Marim, Fontanello, pela paz da família Marim, família Batista, família Fontanello, família Vaz, família Marco. Por Josefa Maria do Nascimento, pela saúde dela, pela família Riegre Balbino, por Alfredo Magalhães, Diego Magalhães, José Neto, Dilma, Carmelito, Lorival, Oliveira, Benival Santos, Terezinha Soledade, Norma Soledade e William Góes. Por Maria da Conceição Monteiro, a toda a família Mota e Pinto da Silva, pela saúde de Pedro Rodrigues Mota e Ailton Ferreira de Miri, a todos os irmãos encarnados e desencarnados, por Carolina Ribeiro, por Mário Correia de Melo Filho, por Andrei Barbosa Freire, Renata Elane Cardoso e Mônica Cardoso Felácio, por Saulo Prates, Samuel Vitor Prates, Eliana Prates, Ian Lucas, Jane Prates, por Dogivan Gonçalves, Vaniele Monteiro, pela família Monteiro e Gonçalves, por Bruna, Lenir, Tadeu, Tiago, Roberto, Lesir, Fabiana, Daniele, e os desencarnados Gil, Suzana, Ida, Gustavo, Garibaldi, Ataíde, Ivo e Lazilo, por todos os animais. Por Gustavo Nicolau, por Thaís Nicolau, por Manuela Nicolau, Josmar Nicolau, Maria dos Santos Nicolau e pela desencarnada Maria Madalena Nicolau. Benta da Silva Melo, por Gisele Correia de Melo, por Rodolfo Ribeiro, pela saúde da família Avanço, pela família de Lúcia Consolete, pelo seu pai desencarnado e seu filho Lucas, por Nádia Soledade, por Anita Soledade, Alberto Magalhães, Cremilda Magalhães, Marcelo Almeida, Priscila Egli, Elane Carvalho, Almira Carvalho e Vicente Vasconcelos.
por Marina Soledade, que faz aniversário nessa semana, parabéns a Marina, pela saúde mental e psicológica do meu filho Daniel Poleto Cavassana, pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, por Rogério Xavier, pelos desencarnados Alzira Costa e Silva, Jailza Andrade, Jorge dos Santos, Maria do Socorro, Vasconcelos, Arlindo Bezerra da Silva e seus irmãos, pelo Humberto Edmilson, por Raimundo e Paulo, Cirilo Bezerra e Maria, por Tânia Nogueira, pela saúde de Lourdes Leonel Poleto, preces para Edeusuíta, pela família Gonçalves, pela família Costa, família Alves Oliveira, por Ana Beatriz Ferreira, por Felipe Ferreira Almeida, pelo desencarnado João Batista Costa e Adriane Gonçalves Costa, por Clóvis, Camila, Cícera, Elide Paula Martins, por Antônio Alisson Medeiros, proteção ao Antônio, pela família Pereira Barreto, por Geraldo Thompson, Jorge Ricardo Vasconcelos, Rosilda Vasconcelos e família, Marina Sarmento e família, pela saúde de Arlete e Rita de Cássia, pelos desencarnados Maria Alves Ferreira, Manuel Alves Ferreira, Oswaldo Alves. Deus pague em caridade. Eu queria agradecer aqui ao nosso amigo que colocou meu nome aqui em vibrações. Queria também colocar vibrações, pedir vibrações pela minha família, pela Neuza de Oliveira, pela sua família, pelo Anderson de Oliveira, vibrações também a todos os profissionais da Clínica Fecundar, pela família Palhano, pela família Siqueira, Dave Vasconcelos, Pereira Chaves, a Cláudia, e que todas essas criaturas possam ser envolvidas em muita luz e muito amor. E se alguém estiver realizando o Evangelho, acompanhando a gente, o Evangelho gravado, coloque, mentalize as pessoas ao qual você também deseja realizar essas vibrações, para que a espiritualidade também possa direcionar a elas todas as necessidades. Que possamos, durante a noite de hoje, enquanto estivermos repousando, a nossa matéria, receber do Espírito todos os fluidos necessários para nos fortalecer, nos manter firmes, dedicados no propósito, para que tenhamos uma abençoada semana. Pedimos ainda que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanuco, que elas possam fluidificar as águas que temos deixado, colocar os remédios nelas necessários para nossos bens físicos, materiais e também espirituais. E assim pedimos ao Pai que nos envolva em seu amor ao longo dessa semana, que nos proteja, que possamos, dentro dos comportamentos de bons cristãos, manter em nós os bons comportamentos, as boas palavras, os bons pensamentos, para que não só sejamos vistos como bons cristãos, mas também para que o Pai possa nos proteger, nos enxergar, cuidar de nós como seus filhos. E hoje eu vou encerrar com uma prece um pouco diferente das que eu venho trazendo. Hoje, como eu postei mais cedo, vocês podem conferir lá depois, é dia de São José, pai de Jesus. Então eu vou trazer uma oração de São José para que a gente encerre o Evangelho de hoje. E ela diz o seguinte: a vós, São José, recorremos nossa tribulação. Cheios de confiança, solicitamos a vossa proteção no dia de hoje para todos os pais de família. Vós que fostes o pai de Jesus, soubestes amá-lo, respeitá-lo e educá-lo com amor e dedicação como filho. Olhai todos os pais do mundo, especialmente os da nossa comunidade, para que, com amor, dedicação, eduquem os seus filhos na fé cristã e para a vida. Protegei todos os pais doentes que sofrem por não poderem dar saúde, educação e casa decente para os seus filhos.
Protegei todos os pais que trabalham arduamente no dia a dia para não faltar nada aos seus filhos. Protegei todos os pais que se dedicam de corpo e alma à sua família. Iluminai todos os pais que não querem assumir a paternidade. Iluminai todos os pais que desprezam seus filhos e esposas. Enfim, olhai por todos os pais, para que assumam e vivam com alegria a sua vocação paterna. Assim seja. E assim damos encerrado o Evangelho de hoje. Estou muito grato pela presença de vocês. Obrigado pela companhia, obrigado pelos comentários, obrigado pela participação. Acompanhe aí a gente durante a semana nas postagens, nos memes e também nos conteúdos certos. Tá bom? Acompanhe a gente lá no YouTube. E tamo junto, gente. Semana que vem estaremos aí. Dúvidas do chat GPT me chamam no privado que eu explico melhor como aproveitar essa brincadeira aí. Pode ser tão útil pra gente. Beleza? Beijo no coração de todo mundo. Bom descanso. Bom domingo. Fiquem com Deus. Até semana que vem.